Vamos agora gravar aqui o nosso quarto encontro, né? Lembrando, para quem esqueceu do 2, os encontros pares a gente pega um caso mais breve e é um espaço maior para a gente comentar e ouvir as opiniões dos nossos amigos espirituais. No texto 3, nós trabalhamos a questão da vergonha, do complexo de inferioridade, né? Que avassala e muito o nosso movimento, né? A gente tem que reconhecer isso. Muitas vezes a gente fica, quem sou eu não posso assumir tarefa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então a gente estudou no 3 uma mulher que era considerada impura pelos sacerdotes, que era proibida de entrar no templo, que não era permitida socialmente ter um contato, né, com Deus, né, pelo menos com aquilo que representava Deus. Ela procura Jesus e Jesus faz questão de destacar a atitude dela e a cura, né? A gente, agora nesse encontro 4, vai trabalhar o quê? Né? Um exemplo mais próximo, né? A gente pegou, no caso, um exemplo de uma obra de André Luiz, tá certo? A gente vai trabalhar isso, mas eu não posso deixar de citar uma experiência interessante que eu tive numa reunião mediúnica lidando com isso. Obviamente não vou citar nomes, mas um amigo nosso, né, que se identifica como Preto Velho, que a gente tem muito carinho, um espírito que eu admiro muito, falando com determinada médium e falou na linguagem dele, brincando, mas falando coisas verdadeiras, disse o seguinte: olha, se você quiser, eu arranjo aí um médico, um alemão, para ele fazer cirurgia através de você. E a pessoa assustada disse assim: mas quem sou eu? Eu não tenho mérito para isso. E ele disse: minha filha, você pode não ter mérito, mas você tem necessidade. Então, assim, não estou tratando do seu mérito. Eu estou reconhecendo a necessidade e estou me dispondo a lhe ajudar nesse processo. Então a gente tem que ter cuidado. Vai ser bom. Às vezes a gente não tem mérito mesmo para trabalhar, mas a gente tem necessidade. Né? E o caso que eu vou trazer é exatamente um caso de necessidade e não de mérito. Eu vou resumir bastante, sugiro que vocês estudem. É um caso que merece toda uma obra do André Luiz. Então a gente sabe que o trabalho do André Luiz é orientado por Emmanuel, um espírito verdadeiramente superior, né? E que ele não deixa passar besteira, tá certo? Então ele não autorizaria, sendo bem claro, uma obra toda dedicada praticamente a um caso, se não fosse extremamente educativo e extremamente relevante, certo? Então, eu sugiro a leitura e a reflexão sobre essa obra. Eu estou falando da obra chamada Libertação, do André Luiz, em que ele vai contar o caso, né? Conta vários outros, mas o caso que eu destaque, que me parece, e é o central da obra, é o caso do Gregório. Só para a gente entender. O André Luiz ele vai se envolver nesse caso como uma espécie de estagiário, aprendiz auxiliar. Ele, o Eloy, que são orientados por um espírito mais evoluído, óbvio, chamado Gúbio. Isso no livro fica muito claro, né, que eles dois são aprendizes. Então, o Gúbio, ele vai cuidar de uma obsessão, de uma mulher encarnada, mas é uma obsessão gerada por um grande líder das trevas, chamado Gregório. Certo? E eu vou ter que contar alguma coisa da história, né? Sinto muito, mas ela continua empolgante e educativa. Qual é o plano? Ele vai ajudar essa pessoa e o Gregório vai acabar atacando, porque é uma pessoa também vinculada ao Gregório, e ele vai abrir espaço para o Gregório ser socorrido. Essa orientação não é do próprio Gúbio, essa orientação vem do mais alto. Eu vou resumir bastante. O Gúbio, o André Luiz e outras pessoas estão no mundo espiritual, numa colônia equilibrada, relativamente evoluída, certo? E vão para uma reunião de materialização, certo? Então, primeiro alerta, cuidado. Se você é daqueles que diz que materialização é coisa de espírito atrasado, você, meu amigo, não se preocupe, você vai passar vergonha. Tá certo? Então, tá lá o Gúbio. E por quê? Porque existem espíritos bem mais evoluídos que eles não conseguem ter acesso direto. Então, esses espíritos são tão sutis que eles não conseguem ver. Então, esses espíritos vão se materializar. Eles se deslocam de uma região bem mais sofisticada, bem mais etérea, bem mais sutil, se materializa para poder se comunicar. Senão o André Luiz e o Gúbio não vê. Não consegue ver. Então se materializa um espírito dessa magnitude espiritual, que precisa ir para uma reunião de materialização para ser vista pelo instrutor do André Luiz. Então,
eu não sei exatamente qual é o grau de evolução, mas eu diria que é muito. Para mim, Rui indica que é muito. O que é que você acha? Eu também acho que é um pouquinho. Então, assim, vamos lá. O que é que acontece? Se esse espírito vem falar para o Gúbio, dá a entender que o Gúbio já teria oferecido para ajudar o Gregório, que é esse líder das trevas, que chegou a hora do Gregório ser ajudado. Certo? É desenvolvido todo um processo, porque esse espírito, segundo o espírito que se materializa, que se chama Matilde, né? Precisou se materializar para o Gúbio ver, ela já faz 50 anos que ela consegue interagir mentalmente com o Gregório. O Gregório nem percebe, mas ela percebe que ele já está aceitando a orientação dela. Então são 50 anos de dedicação desse espírito. Se o Gúbio não consegue, imagina o Gregório, né? Mas assim, ela diz assim, olha, o Gregório, o líder da chave, já está aceitando sutilmente a minha indução mental. Por 50 anos. Então ela agora vê que dá para dar um passo a mais. Ninguém sabe quantos séculos ela investiu para conseguir esse pequeno contato mental com o Gregório, o líder das trevas. Né? Para a gente ter uma ideia do atraso desse espírito, quando o Gúbio vai lá com o André Luiz e com o Eloy, que são os auxiliares aprendizes, eles se assustam. E aí, respondendo uma pergunta deles, o Gúbio diz: muitos espíritos aqui estão há 10 mil anos sem nunca ir sequer para uma colônia espiritual. Eles reencarnam na Terra, né? Se inferiorizam mais, desencarnam e vêm para essa cidade espiritual. Quem controla essa cidade? O Gregório. Então, para a gente ter uma dimensão da rudeza e da maldade desse espírito. Ele é o líder dessa cidade espiritual. E é ele que, a Matilde desse espírito evoluidíssimo, quer ajudar. Certo. Resumindo, esse espírito vai, né, após ser resgatado, não vou entregar o livro, o planejamento é ela vai reencarnar para acolhê-lo como filho. Matilde, esse espírito superior, vai nascer, desenvolver, se casar, ser mãe, acolher o Gregório como filho, esse líder das trevas, vai orientá-lo, ele vai ter uma vida extremamente ativa, vai ser um empresário riquíssimo. Nas empresas dele, ele vai acolher todos os espíritos que ele manipulava, tanto encarnado quanto desencarnado, porque ele tinha uma grande quantidade de espíritos encarnados que ele manipulava também, para reeducá-los. No final da vida ele vai perder tudo. Todo o suporte da vida dele vai ser a educação da infância, em que a mãe vai ensinar o evangelho para ele e dar um suporte emocional. No final da vida dele ele vai perder tudo, vai ser traído, vai ser roubado, vai ficar na miséria e a mãe vai desencarnar. Para ele começar um processo mais profundo de redenção. O ponto que eu coloco é o seguinte: se um espírito como esse, que lidera, né, espíritos terríveis, 10 mil anos sem nem, né, passar por uma colônia espiritual, merece, de alguma maneira ele merece, merece, ainda não merece, necessita, né, voltando, não é merecimento, é necessidade, necessita disso. Vem um espírito de uma esfera que a gente nem conhece, não adianta falar porque não conhece, o André Luiz talvez também não conheça, porque ele não fala nada, nem cita nada, simplesmente é uma esfera tão mais além que ele não sabe o que é. O espírito precisa só se materializar. Vai recebê-lo como filho. Esse espírito vai recebê-lo como filho e vai educar. Olha que fantástico. Então, assim, ele tem merecimento? Acho que não, ele tem necessidade, né? Ele tem necessidade. Pode ter certeza. Porque então, e aí a gente vê, né? Por isso que Jesus atende aquela mulher que um espírita que não conhece o evangelho, né? Se isso é possível, que conhece só as leis, ia dizer assim: não, esse espírito aí não merece nada, líder das trevas por 10 mil anos, não sei quantos mil anos. Necessita. Né? Do mesmo jeito que muitos disseram, a mulher que sangrava, não, ela está impura. Eram as leis, né? Ela não merece ser, né? Ela não merece tocar nada de sagrado. Mas esse espírito, nessa região trevosa, que assusta André Luiz, que assusta Eloy, que mete medo neles, e ele que é o líder, que faz, que manda, que faz o que acontece, vai reencarnar no corpo de um espírito tão sublime quanto Matilde. Né? Então, isso ajuda a gente a entender o exemplo de Jesus.
Matilde vai dizer, eu faço isso porque eu aprendi, porque o amor em mim foi acendido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aí um exemplo verdadeiramente cristão agindo como Cristo. Quer dizer, o que é que ela está fazendo? Ela está acolhendo alguém, ela, né, como mãe, que todo mundo rejeita. Quem é que quer? Esse espírito vai reencarnar como teu filho. Quem é que... Não é todo mundo que tem um suporte moral de amor suficiente para dizer assim, não, eu sei a situação espiritual. Porque às vezes a gente acolhe sem saber. Por isso que a gente não pode saber de tudo. Mas ela faz 50 anos que está em contato mental com ele. Ela sabe o que ele sente e o que ele pensa. Né? Então, assim, não é sem saber. Ela tem pleno conhecimento de causa. Quer ajudar. E ela diz, no momento ela diz, Gubi, talvez segundo a visão dos homens, ele seja um monstro, meu filho seja um monstro. E é. Talvez, né? E é. Porque se uma pessoa faz 10%, 1% do que ele faz no nosso mundo, é um monstro. É assim que a gente é. Mas ela coloca o talvez aí como... Né? Então, assim, segundo a visão humana, vou dizer que é um monstro. Isso. Segundo a minha visão, não. Segundo a Visão é alguém perdido. É uma pérola numa lama. E eu vou resgatar essa pérola. Né? Então, é por isso essa aula, para a gente mostrar um exemplo de alguém sabendo profundamente a inferioridade do outro e que vai ser mãe. Vai ser mãe. Ela vai acolhê-lo dentro dela. Né? Ela vai gestar esse espírito dentro dela. Ela vai conviver 9 meses no impacto psíquico desse espírito. Isso é acolher. Né? Então, é o nosso tema de hoje. Vamos abrir agora, né, o nosso espaço para os nossos amigos espirituais, para que a gente possa, né, como vocês sabem, dar aqui a nossa continuidade. Né? Essas aulas pares são mais dele do que nossa. A gente cabe só introduzir o tema. Paz e alegria em vossos corações. Se o sol, o astro que ilumina a terra, que sustenta a vida no mundo, nunca faz acepção de coisas e pessoas, aquecendo o verme e o ser sublime, menos ainda faria o sol do amor deste planeta, que se chama Jesus de Nazaré. É preciso uma compreensão simples e profunda, uma maturidade imensa para aceitar a luz de um amor que a ninguém rejeita, o carinho que nunca se cansa, um amparo que nunca cessa, porque somente assim se expressa nosso Senhor Jesus Cristo. Com felicidade e com alegria, colocamos-nos à disposição para o diálogo sobre o tema que vocês elegeram. Gostaria de primeiro, com uma primeira pergunta, entender, né, por que de maneira geral nós temos tanta dificuldade em nos assumirmos como cristãos. Porque o cristão verdadeiro é aquele que assume o compromisso mais profundo que a criatura humana em todos os planetas pode assumir. Assumir ser filho de Deus. Assumir-se cristão significa eu aceito o Pai Supremo. E no caso da Terra, o melhor representante que existe chama-se Jesus de Nazaré. O cristianismo verdadeiro, portanto, é o maior desafio que um ser humano pode enfrentar e, ao mesmo tempo, é o único caminho que levará à verdadeira paz interior. E da
onde vem esse medo que a gente carrega é um medo até, não sei como citar isso, mas a gente não ser amado por Jesus, porque assim, a gente sabe. Porque não aceitamos a bondade dele, meu amigo. Nos recusamos a aceitar uma relação que é toda amor. Nos recusamos a aceitar um amparo sem limites. Nos recusamos a aceitar um amor sem exigência. Por nos recusarmos, por não sequer querermos aceitar intelectualmente a possibilidade, intimamente afirmamos: isto é impossível. Contudo, retornando à reflexão do mito original do judaísmo, no início da criação, éramos capazes de tudo aceitar. Esse é o símbolo do paraíso. Éramos capazes de aceitar plenamente o amor de Deus. Porque, simples e ignorantes, não nos vangloriávamos de nada. Estávamos integrados na criação. Alguns optam por querer compreender melhor a vida do que o próprio Criador. Alguns optam por colocar limites no amor de Deus. Na Terra, podemos dizer que esse alguns que falamos em termos universais caracteriza a psicologia predominante. Nos recusamos a aceitar um amor infinito. Nos recusamos em aceitar uma compreensão plena e ilimitada, porque queremos impor limites à criação, porque não queremos aceitar que existe aquele que é amor, bondade e amparo infinito, e assim negamos a grandeza do Cristo, que representa Deus para todos nós. Como é que é a relação do Cristo com os espíritos inferiores? Como é que ele lida com esses líderes das trevas? É uma relação de profundo carinho, temperada sempre pela energia necessária. É preciso diferenciar o espírito inferior e inferiorizado por si mesmo dos espíritos que lideram e que são perversos o suficiente para explorar aqueles que se permitem perverter. Aos frágeis e necessitados, carinho e amparo ilimitado. Aos líderes endurecidos, um amor ainda mais profundo. Um amor capaz de acompanhá-los pela noite dos séculos, pelos seus crimes tenebrosos, pelo arrasamento, às vezes, de partes significativas de uma civilização, mas também um amor enérgico. A autoridade do mestre, quando se faz necessária, se impõe, mas sempre do ponto de partida do amor e da compreensão, porque esses grandes líderes das trevas serão também, uma vez convertidos pelos milênios de sofrimento e amargura, servidores fiéis do meigo Messias de Nazaré, porque o Cristo se apresenta como irmão superior de todos e se preocupa com a mesma atenção e carinho por encarnados e desencarnados, evoluídos e necessitados, pois para o seu coração magnânimo, de fato, todos ainda somos profundamente necessitados em crescer para Deus. E como é que é esse medo
de não nos assumirmos como os verdadeiros cristãos, influenciou o desenvolvimento do cristianismo ao longo do tempo, desde o cristianismo primitivo, passando pela era medieval e depois com o advento do espiritismo. Como é que esse medo influenciou positivo e negativamente? Esse medo é o fator psicológico básico de tudo que foi engendrado para a distorção da mensagem do Mestre. A misericórdia do Cristo sobreviveu porque estava no coração de muitos. Todas as falsas complicações teológicas nascem dessa verdadeira depravação da alma, que é o medo do Mestre, que é o medo de aceitá-lo e de amá-lo. Pois a todos é dado compreender a simplicidade, a importância do amor fraterno e do serviço em relação aos mais sofredores. Ao longo dos séculos, negamos. E negar significa complicar para não entender, desculpar-se para não agir, complicar o dia a dia dos verdadeiros cristãos para que o exemplo seja banido da terra. E assim vemos ordenações complexas, e assim vemos tábulas de disciplina doentia a atravessar os séculos, mantida pelos corações que não amam a simplicidade e a pureza do Evangelho. Esse ainda é um desafio presente na atual cultura religiosa do mundo. Inclusive, muitos daqueles, ao se afirmarem espíritas, não buscam superar esses seus padrões do passado e, portanto, repetem no próprio movimento espírita, bloqueando o amparo de espíritos das trevas em suas reuniões, criando um empecilho para aqueles que querem aprender a amar os que mais sofrem. Vou interpretar aquele trecho do Evangelho, aquele que me confessar. Ensina o Cristo que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Aquele que o negar, ele o negará. É uma forma simbólica, utilizando-se da estrutura literária de sua época, para explicar a criaturas de entendimento relativamente limitado o que dissemos no início de nosso diálogo. O Cristo é o representante de Deus no mundo. Confessá-lo significa viver o que ele ensina. Significa educar a consciência, independente de ser aplaudido ou não pelo mundo. Significa estruturar-se psíquica e emocionalmente para receber as vibrações do amor que ele concede em nome de Deus. Não confessá-lo é a opção pela perversão emocional e psíquica, pelas baixezas grosseiras da matéria, pelo estímulo do predomínio dos impulsos mais corrompidos, e que, por consequência imediata e natural, afasta a criatura do amor dele e do Pai. Portanto, quando ele afirma que ele o negará diante do Pai, ele está, de uma forma simples, dizendo: essa será a consequência. Não é um ato pessoal de negação burocrático, mas é uma forma de lhe mostrar que negar o amor que ele oferece é distanciar-se do próprio Pai, Criador de todos nós.
agradecemos novamente a oportunidade desse diálogo e deixamos o espaço para a mensagem de encerramento. Apenas o objetivo de uma caridade verdadeiramente misericordiosa, de uma caridade sem limites de tempo e de espaço, mas de uma caridade que permeie toda a vida, é capaz de ser compreendida pelo mais alto como a confissão de um verdadeiro cristão, como o assumimento da bandeira interna do Evangelho. Basta da caridade bastarda que é a pequena criatura humana. O Cristo foi o primeiro a romper com as barreiras preconceituosas do espaço e do tempo. Aos espíritas, meus irmãos e amigos, cabe afirmar a cada instante: é possível viver o cristianismo em todas as esferas da minha vida. É possível viver o cristianismo aonde eu estiver. E como ensina o Cristo: se onde eu estou o Cristo não é bem-vindo, o cristão também não é. Saí desta cidade, como fala o Mestre, e tirai o pó de vossas sandálias. Porque é preciso que se instale no mundo a prática do cristianismo diário, em todos os setores da vida, para que a sua vibração fraterna se amplie em nossos corações e sejamos nós aqueles que podemos dizer: Senhor, Senhor, eis a tua obra. Obrigado por eu ter podido participar dela como um pequeno servidor. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel.